Olá, meu nome é Luana e eu irei explanar sobre o livro Falange Gaúcha, do Presídio Central e a história do crime organizado no Rio Grande do Sul. Esse livro ele tem 168 páginas e é do autor Renato Dornelles. Renato Dornelles tem 49 anos e é formado em jornalismo pela PUC, no Rio Grande do Sul. Desde 1986, ele atua em veículos da Rede Brasil Sul de Comunicação, a atual RBS, e ele é repórter especial e colunista da editoria de segurança dos jornais Zero Hora e Diário Gaúcho. Começou como estagiário da RBS TV e durante um ano ele foi produtor, redator e repórter da Rádio Gaúcha. Ele é o autor do livro Falange Gaúcha, o Presídio Central e a História do Crime Organizado no Rio Grande do Sul, que inspirou o documentário Central. Foi roteirista do curta-metragem O Poder Entre as Grades, que foi também baseado no Falange Gaúcha, e no longa-metragem Central, do qual também é co-diretor. O livro Falange Gaúcha, ele foi inaugurado em 1959 para resolver problemas penitenciários do Estado. Porém, com a criação de grupos e facções criminosas, Central ficou tão conhecido como Carandiru em São Paulo. O livro retrata as principais fugas, rebeliões e as histórias de crimes cometidos dentro e fora do presídio. E ele dá ênfase aos principais criminosos, e dentre eles destaca-se o Vico, o Alemão Frida, o Jocélio Catarina e o mais notório no Rio Grande do Sul, que é o Dilonei Melara, que esse destacava-se por sua liderança e criatividade na elaboração de planos de fugas e motins, e cumpria a pena pelo assassinato de 2 agentes penitenciários. Os apenados eram locados em galerias que eram nomeadas de A a E, e as portas das celas ficavam abertas por causa da superlotação. Em média, 30 homens dividiam cada uma das celas, e assim possibilitava aos detentos o livre trânsito pelos corredores. Fazia parte também do presídio o prédio da portaria, o da administração, os galpões das oficinas e uma galeria que era o hospital penitenciário. A distribuição dos detentos dentro do central era feita aleatoriamente. Ao dar a voz de prisão a alguém que cometeu um furto, chegando no presídio, a primeira coisa que lhe perguntavam é se ele tinha bronca com alguém. Se o apenado falasse que não, seria colocado aleatoriamente em uma das galerias. E ao entrar na galeria com 400 presos e ninguém o conhecer, ele teria que provar para a turma que ele era confiável e que não era um infiltrado da polícia ou não era um informante de outro grupo criminoso. E assim ele começava a fazer testes, como subornar um guarda novo para saber se ele aceitava dinheiro e assim a sua vida estava em jogo. Então ele era obrigado a fazer esses testes. O contato entre a massa carcerária e os administradores era feito através de plantões de galerias, que eram presos que gozavam de regalias, e cada galeria tinha um representante. O livro conta que os integrantes da Falange firmaram um pacto, segundo o qual aqueles que estivessem do lado de fora dos presídios deveriam enviar dinheiro para os que permanecessem presos. Esses valores eram utilizados no financiamento de fugas e na compra de drogas. O não pagamento de dívidas, a delação de companheiros, o descumprimento de tarefas estabelecidas pelos superiores da hierarquia do grupo resultava em punição, que poderia ser a morte. O livro apresenta um índice que em 1951 haviam 16.303 presos e em 1957, apenas 6 anos depois, haviam 39.806 presos, e isso gerou um aumento de 144%. Em 1966, foi descoberto o mal do século, que era a tuberculose.
E em 1990 foi constatado que a AIDS era uma dramática realidade entre a massa carcerária. Em 1991, ocorreu a maior fuga em massa da história do Central. Era carnaval, quando 44 presos conseguiram escapar por um buraco aberto em uma das paredes e ultrapassaram os muros com jiboias, que eram cordas feitas com pedaços de panos. Muitos foram recapturados nas horas seguintes. O livro virou um filme de sucesso nacional em 2008, que é o documentário Central. Ele é inspirado no livro Falange Gaúcha, que é a história do crime organizado no Rio Grande do Sul, de Dornelles, e ele é dirigido por Tatiana Sarge, com codireção do próprio Renato Dornelles. E ele usa como ponto de partida o Presídio Central de Porto Alegre, que em 2008 ele foi considerado o pior presídio do país pelo Congresso Nacional. Eles entregaram filmadoras nas mãos dos presos para documentar em vídeo as suas rotinas. Retrataram de dentro das celas a realidade do pior presídio do Brasil. Central traz à tona o olhar dos próprios presos sobre a realidade em que vivem. Com câmeras nas mãos, os presos captaram imagens diretamente nas galerias, onde nem mesmo a polícia tinha acesso. E o livro também aborda a dimensão das disputas de poder entre as facções e, ao mesmo tempo, os conceitos de vingança privada, a universidade do crime e o senso comum, expresso no ditado popular: bandido bom é bandido morto. Agora, eu vou fazer uma junção dos artigos do Código Penal com o livro, que muitos deles foram praticados pelos próprios apenados. E aqui vão estar os principais. O homicídio, ele está no artigo 121, que é o matar alguém, que a pena é reclusão de 6 a 20 anos. E no parágrafo 3º também, ele fala sobre o homicídio culposo, que a pena é detenção de 1 a 3 anos. A lesão corporal, que ela está inserida no artigo 129, que é o ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Da periclitação da vida e da saúde, que é o artigo 131, que é praticar com o fim de transmitir ao trem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. O furto, que está no artigo 155, que é subtrair para si ou para o trem coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. E no seu parágrafo 1º também, ele fala que a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. O roubo também é bastante praticado e é um dos principais cometidos pelos apenados. Ele está no artigo 157, que é subtrair coisa móvel alheia para si ou para o trem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. No parágrafo 1º, ele também fala: na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. No parágrafo 3º, ele fala: se da violência resulta, inciso 1º, lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. E o inciso 2º, morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa.